Olá galerinha, boa noite. Aqui é o vlog do Breninho, leituras e várias coisas do tipo. A resenha de hoje do canal é sobre esse livro aqui, Serial Killers, Anatomia do Mal, do Harold Sketcher. Gente, o que é esse livro aqui? Eu comprei esse livro aqui na Amazon em 2021, em plena pandemia. E foi o meu primeiro livro da Dark Side. Eu nunca tinha comprado nada da Dark Side. E, gente, as edições da Dark Side são coisas, tipo, muito tops, assim. Não tem outras edições melhores. Então, assim, isso aqui é tudo que tem de mais completo sobre o que é um serial killer. Sobre como eles são, como eles existem, o que eles fazem, por que eles matam, de onde vem o desejo de matar. Tá tudo aqui. Além disso, o livro é recheado de estudos de caso, muito, muito interessantes. Então aqui Harold Sketcher traz o livro. Esse livro aqui, o livro é de 2003. Essa edição, ela foi publicada em 2014 pela Dark Side. Então, não, o livro foi traduzido em 2013 e foi publicado em 2003 pelo Harold Sketcher em inglês. Esse livro aqui, gente, é muito interessante porque ele traz um panorama maravilhoso sobre o que é é, quem estuda perfil de serial killers, quem é da criminologia, quem estuda, quem gosta de Dexter, Dr. House, de CSI, de séries do tipo, vai amar esse livro. Então, assim, é um livro que tem muita coisa pesada, muito gatilho, mas que traz um panorama bem destrinchado, assim, bem bonitinho, sobre o que é o ser serial killer, porque eles matam. É basicamente isso. Dentre eles mostram também, eu vou mostrar pra vocês aqui, esse é o sumário, um sumário muito legal. Tem ilustrações muito boas aqui no livro, ilustrações bem legais mesmo assim. Aqui ele traz algumas. No livro sempre tem esse estudo de caso. O autor vai trazer aqui sempre um serial killer de algum momento do passado. Por exemplo, aqui esse é o Ward Hum. Esse aqui morreu em 2009. E aqui ele explica o que ele mata, o que ele gostava de matar, por que ele matava e o que aconteceu, né, que tornou essa pessoa famosa pelos assassinatos e tal. Então, essa parte é bem interessante. Tem todos esses detalhes aqui, ó, que parece a fita de cena de crime do CSI. Gosto muito dessa edição bem legal. Não é um livro para crianças nem para adolescentes, é um livro para mais de 18 anos. É uma leitura até meio doentia até. Tem umas coisas bem esquisitas assim no livro. Então a gente percebe aqui quantos serial killers são pessoas doentes assim. Então eles traçam um panorama muito interessante aqui. Tem uma parte que ele fala dos 10 traços característicos dos serial killers. Eles traçam 10 traços. E eles aqui também explica, o Redwood Cash, que essa coisa do ser serial killer existe há muito tempo. Desde mulheres que matavam pessoas envenenadas até pessoas da era vitoriana, estou falando aqui, 1600 alguma coisa, já existia serial killers na época tipo dos reis, dessa época aí, tipo, um dos primeiros serial killers se datam tipo do século XVII, 1600 alguma coisa. E eles estão ali já bem sutis assim, tipo, com envenenamento ou com coisas mais leves do comparados ao que acontece, tipo, há um tempo já. Então, tipo, temos muitas ilustrações bem legais sobre o conhecer, traça um panorama muito interessante. Temos, por exemplo, aqui
as alcunhas dos tabloide, por exemplo, ele fala do Jeffrey Dahmer, que é o canibal de Milwaukee. Jeffrey Dahmer é citado aqui. Jeffrey Dahmer, para quem não sabe, que é aquele que tem a série da Dahmer, canibal americano. Tem também o próprio Ed Gein, que é o carniceiro de Plainfield, uma coisa do tipo. E o John George Hein, que pra mim é um dos mais perigosos, assim. E o Holmes, D.E. Holmes. E o Edmund Kemper. Eu sei que eles traçam aqui um panorama bem pesado, assim. Eles vão falar, tipo, do porquê. A questão do sexo, né? Por exemplo, assim, eles falam muito que tem alguma coisa a ver, um distúrbio sexual atrelado à questão da psicopatia entre o desejo de matar desenfreado. Então, o serial killer, ele sempre tem um nicho. Ele mata mulheres e aquelas mulheres são alguma coisa específica. Por exemplo, tem uma série muito interessante da Globo chamada As Noivas de Copacabana. Nela, o serial killer mata mulheres vestidas de noiva. Ele tem esse estilo. Então, o serial killer sempre tem um estilo, ele sempre tem uma assinatura, um modo de matar. Por exemplo, um mata mulheres que são gordinhas, só mata mulheres gordinhas. O outro só mata mulheres muito bonitas. O outro só mata mulheres feias. O outro só mata homens feios. Então eles têm essa questão. O serial killer nunca vai sair matando várias pessoas aleatórias. Ele sempre tem um grupo específico de pessoas. É isso que Harold Sketch traça aqui. E sempre tem alguma coisa a ver com o sexo, porque muitos são pervertidos sexuais. Então eles são sádicos, pessoas sádicas, ou seja, eles sentem prazer em causar angústia nas pessoas, prazer em dominação, prazer em fetichismo, e alguns gostam de vestir de mulher, outros são vampiros, ou gostam de causar vampiros, comer carne humana também. Existe essa coisa, existe casos do tipo. A pedofilia também, a necrofilia, a gerontofilia, que é o estupro de pessoas idosas. Existe esse tipo de perversão sexual, sim. Então, mas também aí fica a pergunta, por que eles matam? A causa normalmente é um trauma da infância. De acordo com o Harold Sketch, é sempre um atavismo, ou seja, ele é muito apegado com alguma coisa, ou ele tem um dano cerebral, ou ele foi abusado na infância. Muitos serial killers, a maioria foram estuprados na infância. Outros tinham muito ódio da mãe ou do pai, porque a família tratava ele de um modo muito rígido. Outros são apenas sementes do mal, ou seja, pessoas que nasceram ruins mesmo, com o instinto de matar. Outros têm a fantasia de matar pessoas, então a pornografia também está nisso. Outros serial killers matam de acordo com a Harold Cash, por lucro. Por simples lucro, ou seja, por renda, por prazer em matar. Matam porque gostam, porque isso gera dinheiro. Outros por ser celebridades. Então eles estão vendo nisso um jeito de ficar famosos, né? Então tem, tem toda coisa a ver com isso. Então eles traçam também os tipos de serial killers, os tipos, por exemplo, existem os que são parceiros no crime, ou seja, mais de um. Existem os barbas azuis, que eu não conhecia esse tipo de é, eu não conhecia esse tipo de serial killer, o próprio policial assassino, os médicos e os monstros. Então, aqui ele fala, por exemplo, assassinato em série é tido como pecado, como eu já falei. A história do serial killer é muito antiga, ela tem muitos anos. É através dos tempos que isso vem. Então, mas a gente pode considerar, por exemplo, o próprio Robespierre um assassino em massa, por conta da guilhotina da época do terror.
Isso seria uma espécie de assassino em massa, e não um assassinato em série, por assim dizer. Então, há várias formas de ele matar. Por exemplo, uns matam rapidamente, outros torturam as vítimas e depois matam, outros prendem, caçam e fazem armadilhas, outros procuram as pessoas e outros, muitos têm uma assinatura, um ritual, um modus operandi. Por exemplo, assim, o assassino do Zodíaco tem uma novela chamada A Próxima Vítima. Ela cita o assassino do Zodíaco, tem também o assassino da tesoura, tem um assassino, tem um tipo de assassino. Então, eles normalmente deixam alguma coisa, sempre é um objeto, o mesmo objeto repetidas vezes no mesmo local da cena do crime. Isso seria uma assinatura, né? Então, o modus operandi, por exemplo, ele mata de certa forma sempre as vítimas. Então, as vítimas de um serial killer específico nunca vão morrer de formas diferentes. Então, tipo, se aquele serial killer ele tem aquele jeito de matar as vítimas, ele vai matar elas até ser morto ou ser pego. Então, tipo, é basicamente essa a ideia. Gente, é um livro muito pesado, assim, eu não aconselho essa leitura para pessoas que sofrem com gatilhos emocionais, porque tem um certo baixo astral, assim, nesse livro. Então, eles deixam normalmente, ainda sobre a assinatura, eles deixam um objeto simbólico, né? Ou gravam mensagens, deixam papéis com mensagens, eles botam palavras, passagens bíblicas com letras de sangue em quartos. Só que esse comportamento, de acordo com Harold Sketch, isso é mais fácil encontrar em filme de Hollywood. Já existiram, de acordo com ele, serial killers que já fizeram símbolos específicos, mas são muitos poucos. Por exemplo, o estrangulador de Boston, ele estrangulava as vítimas e deixava um laço decorativo ao redor do pescoço. Richard Ramirez, o perseguidor da noite, usava batom para desenhar pentagramas satânicos nas casas e às vezes nos corpos de suas vítimas. E várias das vítimas do assassino de Green River foram encontradas com estranhas pedras em forma de pirâmide inseridas em suas mesmo lá onde a gente nasce. É exatamente isso. Só que o autor diz que esse tipo de assinatura vem dos assassinos psicopatas que têm prazer em provocar a polícia. Porque muitos serial killers, a maioria, não fazem isso, né? E chamar a atenção da mídia. Daí vem a questão da celebrismo. Eles querem se tornar celebridades de alguma forma por conta disso. Muitos, como nos casos dos atiradores de Betway. Mas ele fala que a maioria dos assassinos sádicos da metade do século passado não faziam isso. Por exemplo, Graham, Dan Cole, Fred, Rosemary Hastings, Leonard Lake, Charles Ning e Gacy. Eles queriam fazer isso e ser deixados em paz, ou seja, eles queriam passar despercebidos, né? Como muitos outros por aí. Ele traça também os 10 traços característicos de serial killers, que foi feita na reunião de Oxford em 84, gente, na década de 80, muitos anos atrás. Eles falam que, primeiro, a maioria é composta de homens brancos solteiros. Segundo, tendem a ser inteligentes com QI médio de superdotados. Entre aspas, né? Tá? Entre aspas. Terceiro, apesar da inteligência, eles têm fraco desempenho escolar, histórico de empregos irregulares e acabam se tornando trabalhadores não qualificados. Ou seja, é uma galera que não para em emprego. São inteligentes, mas eles não vão bem na escola. Ou seja, eles têm inteligência só para outra coisa. Quarto, vêm de um ambiente familiar conturbado ao extremo. Normalmente foram abandonados quando pequenos por seus pais e cresceram em lares desfeitos e disfuncionais dominados por suas mães. Quinto, há um longo histórico de problemas psiquiátricos, comportamento criminoso e alcoolismo em suas famílias. Sexto, enquanto crianças, sofrem consideráveis abusos, às vezes psicológicos, às vezes físicos, muitas vezes sexuais.
aquele que ele já falou, que normalmente eles sofrem abusos sexuais na infância. Os brutais maltratos incutem profundos sentimentos de humilhação e impotência deles. Daí a questão de ser serial killer. Muitos matam daquela forma para aliviar, de alguma forma eles estão se vingando na sua psique do que fizeram com ele na infância. Então é um modo de ele gritar para o mundo se vingar do que aconteceu, porque ele não pode se vingar do que aconteceu no passado. Ele se vinga nas vítimas. É basicamente essa a ideia. Então, sétimo. Devido a ressentimentos em relação a pais distantes, ausentes ou abusivos, possuem dificuldade de lidar com figuras de autoridade masculinas, dominadas por suas mães, não tem por elas uma forte hostilidade, ou seja, eles não tiveram, a maioria dos pais deles não tiveram tratamento por pais e eles odeiam suas mães. É basicamente isso. Oitavo, manifestam problemas mentais em uma idade precoce e muitas vezes são internados em instituições psiquiátricas quando crianças. Muitos serial killers foram internados em manicômios, é basicamente essa a ideia. Eles tinham problemas mentais. Nono, extremo isolamento social e ódio generalizado pelo mundo e por todos, inclusive eles mesmos, costumam ter tendência a suicida na juventude. Muitos tentam se suicidar quando jovens, a maioria serial killers. E muitos são muito isolados. E odeiam tudo e todos. Décimo, demonstram interesse precoce e duradouro pela sexualidade degenerada e são obcecados por fetiches, voyeurismo e pornografia violenta. Eles gostam daquela pornografia pesada. E voyeurismo. Voyeurismo, pra quem não sabe, é o ser espectador de sexo alheio. É basicamente isso. E fetichismo é ter fetiches, né, gente? Isso aí já são outras histórias que a gente pode contar. Aqui ele também fala da Galeria do Mal, dos 10 monstros americanos. Nele ele cita Lydia Sherman, Belle Gunness, A.K. Holmes, Albert Fish. Pra mim, o pior que tem dessas listas é o Albert Fish, gente. Se vocês lerem esse livro, vocês vão entender por quê. O Edward Gein, o Ed Gein, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, Gary Rednick, Harvey Murray Blackman. Então, assim, o autor também fala que existe essa coisa do serial killer na cultura pop. Existe sim. E não é muita novidade assim. Ele pode chamar isso aqui como se fosse uma glorificação de criminosos, de alguma forma. Então, várias questões, né? Apesar disso, apesar de ter essa coisa lá na cultura pop, há muita pouca literatura sobre serial killers. Ou seja, a gente conhece o Silêncio dos Inocentes, a gente conhece Dragão Vermelho e o Dahame agora, que é uma coisa muito nova. Quem assiste a série não deve conhecer esse serial killer. E a gente tem Motel Bates, que conta a história do filme Psicose, né? Que é a história do Ed Gein, parece, também. Mas são muito poucos. Tem também muitas histórias assim, tipo Jack Stripador, Tosso. Assim, há vários tipos de serial killer, né? Ele fala também uma espécie de arte baseada nisso. Tem olha essa ilustração muito legal. É uma coisa até meio satânica até. Assim. Esse livro, assim, em síntese, eu gostei dele. Agora é um livro que eu vou passar pra frente. Tipo, dá pra um amigo que gosta desse tipo de literatura. Ou vender. Porque é um livro assim que tem uma atmosfera muito pesada. Ah, mas por que você leu? Interessante. Eu já queria ler algo da Darkseid já há um tempo. Tava muito hypada da Darkseid há pouco tempo. E essa coisa da Darkseid, eu percebi que eles têm livros muito bons. Essa diagramação deles é muito boa.
A edição é muito boa. A formatação das páginas é perfeita. As páginas são muito boas de ler. Então eu fiquei pensando, o que me deu vontade não foi em si do conteúdo, mas sim de ler outros livros, como Lady Killers, o próprio Louco Cruel da Lana Calzói. É, sempre algo do tipo, nessa vibe assim, mas esse livro é uma coisa por passar. E essa capa, gente, é muito bonita. Apesar do conteúdo do livro, essa capa é muito bonita mesmo, assim. Temos aqui muita coisa assim. E percebemos que isso era uma coisa muito mais forte na era vitoriana, meados do século XIX, e nos anos 20 também tinha muito. A maioria dos serial killers são dessa época, final do século passado, 70, 80, 90 anos atrás. Hoje em dia tem. A gente pode falar, também pode falar a nível Brasil, de quem? Maníaco do Parque, aquela que matou os pais, a própria Suzanne von Richthofen. Ela é considerada uma serial killer, mas eu acho que ela pode ser considerada uma assassina relâmpago, de alguma forma, não sei bem, porque foi uma coisa premeditada e tal. Mas aí já é outra história. Esses casos não são do Brasil. Todos esses casos aqui aconteceram em alguma parte do mundo, alguma maioria aconteceu nos Estados Unidos ou na Europa. Os que são citados aqui são os principais, os mais antigos serial killers, os mais perigosos e mais cruéis. Tudo está aqui. Então, a leitura, eu indico esse livro para pessoas que estudam nessa área. Não indico esse livro para adolescentes menores de 18 anos. Eu sei que a galera hoje em dia está assistindo a Deep Web, está assistindo um monte de qualquer coisa aí na internet, mas não é interessante. Esse livro deve vender muito por toda exceção, porque é um livro muito bonito. E eu fiquei com vontade de comprar o livro da Lana Calzói também, porque eu gosto muito de CSI. E por gostar de CSI eu comprei esse livro. E não me arrependi, porque a gente vai vendo tudo ali, o que acontece. Mas a gente sabe que CSI são casos esporádicos, não tem muito a ver com serial killer, como tem tipo Dexter, essas coisas, né? Então é muito interessante assim. Não é defendendo nada dessas coisas, porque essas pessoas são seres do mal, seres perversos, foram pessoas do mal, pessoas violentas, pessoas sem humanidade, sem coração, que mataram um grupo de pessoas específicas por simples perversão sexual. Sempre a perversão sexual, gente, sempre atentar nisso, a perversão sexual e o trauma do passado. Essas são as características do serial killer. Então, ele não existe por existir. Existe o assassino de aluguel. Esse é outro tipo, diz assim. O assassino serial killer mata por prazer. Então, ele é sádico. Então, ele vai achar bom a morte daquela pessoa específica. E dali vai estar se autocurando do trauma do passado, junto com suas imperfeições. Então, existe serial killers por aí, gente? Existe, mas eu acho que eles estão no meio digital hoje em dia. Eu não sei se, tipo, os homens que alguma coisa a ver com a área de estupro, de menores ou coisa do tipo, seria serial killers. Tem a ver, tem uma perversão sexual, mas isso já é outra história para outro vídeo, então eu não estudo essas coisas. Eu só vim falar mesmo desse livro que eu gostei muito. Eu não conheci o autor, então ele fala assim também que o serial killer, a maioria são homens, pasmem, mulheres é um nicho muito masculino isso aqui. E eles tem casos de famílias, tem as viúvas negras também, casos de famílias que matam, tipo, uma família matava outras famílias. Isso é uma espécie de assassinato em massa, uma coisa como ele fala. Então, tipo, claro que isso não é um assunto muito legal, mas o livro é muito bom. É um livro, acho que cabeceira para muitos criminólogos, pesquisadores forenses, pessoas que trabalham na área. A nível Brasil, isso aqui eu acho que não importa tanto, mas tipo, eu acho que lá fora esse livro é muito importante pra galera que estuda esse tipo de assunto. E é isso, galerinha. Vamos que vamos. Até a próxima resenha.